Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um exercício resolvido da nossa série sobre permeabilidade dos solos, e nessa aula nós vamos resolver um exercício de ENAGE. Vamos lá? Após a construção de uma barragem, detectou-se a presença de uma camada permeável de espessura uniforme igual a 20 metros e que se estende ao longo de toda a barragem, cuja seção transversal está ilustrada a seguir. Essa camada provoca, por infiltração, a perda de volume de água armazenada. Agora, olha essa continuação do enunciado, que interessante. Sabe-se que, sobre condições de fluxo laminar, a velocidade de fluxo aparente da água através de um meio poroso pode ser calculada pela lei de Darcy, que estabelece que essa velocidade é igual ao produto do coeficiente de permeabilidade do meio pelo gradiente hidráulico, que é a perda de carga hidráulica por unidade de comprimento percorrido pelo fluido, ou seja, ΔH sobre L. A vazão de água através do meio é o produto da velocidade de fluxo pela área da seção atravessada pela água, normal, a direção do fluxo. Suponha que o coeficiente de permeabilidade da camada permeável seja igual a 10 a menos 4 metros por segundo, que ocorram perdas de carga hidráulica somente no trecho percorrido pela água dentro dessa camada e que a barragem e as demais camadas presentes sejam impermeáveis. Sob essas condições, a vazão Q por unidade de comprimento ao longo da extensão da barragem, que é perdida por infiltração através da camada permeável, satisfaz a seguinte condição. E aí nós temos 5 alternativas, tá certo? Para a gente encaixar o valor da vazão em uma dessas alternativas. Então observa o seguinte, como se calcular, como se resolver esse exercício, já foi dado, o passo a passo já foi dado no enunciado. Então o que nos basta fazer? Calcular essa vazão aplicando a lei de Darcy e basicamente, com o nosso valor encontrado em metros cúbicos por segundo por metro, a gente vai encaixar esse nosso valor em uma dessas alternativas. Basicamente, aquilo que você pega, que você utiliza da graduação, o conceito, lei de Darcy, já foi informado. Ah não, isso para mim era decoreba, trabalhei muito pouco com isso na graduação, só vi isso em mecânica dos solos, depois não apliquei isso mais, não fiz disciplina de barragens, era optativa na minha graduação, na minha faculdade. Não tem problema, se você não lembra o conceito de lei de Darcy, da aplicação da lei de Darcy, que a vazão depende do coeficiente de permeabilidade, do gradiente hidráulico e da área por onde essa água percola, não tem problema, a questão já estava te falando isso. Você só precisava aplicar aqui o cálculo e encaixar esse valor de uma forma matemática em uma dessas alternativas, tá ok? Então esse é o nosso problema. A gente tem aqui uma barragem, pode ser de concreto, por exemplo, pela geometria que o desenho nos deu, que o enunciado nos deu. E a gente tem aqui um nível d'água a 1.200 metros em relação a uma origem, tá certo? A uma referência, perdão. Essa água vai percolar por essa camada permeável e vai saturar, ou melhor, ela vai criar um reservatório aqui, uma lagoa, onde o nível d'água está a 1.000 metros. Então, o que isso nos indica? Que existe uma perda de carga nesse sistema de quanto? 1.200 menos 1.000 metros. Logo, 200 metros é essa perda de carga que está ocorrendo aqui por essa camada permeável. Então, o que o enunciado nos falou? Que a velocidade de percolação ela depende da permeabilidade do material e depende do gradiente hidráulico. A gente sabe, e também foi fornecido no enunciado, que o gradiente hidráulico é a perda de carga que acontece em um dado comprimento. Isso aqui é um L, não é um H. Beleza. Mas a gente também sabe que a vazão pode ser calculada como velocidade vezes área. Aqui você enxerga a lei de Darcy. Basicamente isso. Quem que é a velocidade? Permeabilidade vezes o gradiente hidráulico. Está aqui a área por onde essa água vai percolar. Agora, quem é o gradiente hidráulico?
ΔH, que é a perda de carga que vai acontecer em um dado comprimento, vezes aí a nossa área, isso é a vazão pela lei de Darcy. Nós temos todas essas informações aqui. Coeficiente de permeabilidade foi dado 10 a menos 4 metros por segundo. Temos a perda de carga, está aqui, tiramos do nosso próprio desenho, né, 200 metros. O comprimento, por onde acontece essa perda de carga, 500 metros de extensão da camada drenante. Agora, e a área? Olha só, olha para o enunciado, para o finalzinho do enunciado e vê qual é a unidade de vazão que foi solicitada. Sob essas condições, a vazão Q por unidade de comprimento ao longo da extensão da barragem, ou seja, perpendicular ao quadro, a seção da barragem, quantos metros cúbicos por segundo por metro vão percolar pela fundação dessa barragem. Se você pegar o exercício 5.1 aqui do nosso canal, né, da playlist de permeabilidade dos solos, você vai ver que a única diferença é que lá perguntava qual é a vazão total que permeia, né, a quantidade de água em tempo que percola ao longo de toda a minha fundação dessa barragem, ao longo de toda a camada drenante. Era só multiplicar pela extensão, né, ombreira a ombreira. Aqui não, aqui quer saber qual é essa vazão por metro. Tá joia? Então o que vai ficar isso aqui? A permeabilidade foi dada, 10 a menos 4 metros por segundo. Perda de carga, 200 metros. Comprimento, por onde se dá essa perda de carga, 500. Agora, e a área? Se essa área é por metro linear, né, nós vamos ter que a área vai valer a espessura vezes quanto? Vezes 1. Eu quero saber a vazão por metro linear, ombreira a ombreira. Então essa vai ser a nossa área. Tá joia? Então aqui vem vezes 20. Quanto que isso aqui vai dar? Calculei. Vai dar aproximadamente 8 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo por metro. Acabou a questão, né? Já terminamos de resolver a questão. Agora eu preciso simplesmente encaixar esse valor em um dos intervalos das nossas alternativas. Então, dá uma olhada comigo. 8 vezes 10 a menos 4 é menor do que 10 a menos 5? Não. 8 vezes 10 a menos 4 está entre 10 a menos 5 e 10 a menos 4? Também não. 8 vezes 10 a menos 4 é maior do que 10 a menos 4 e é menor do que 10 a menos 3. Concorda? Poxa, eu estou com dificuldade em enxergar isso aqui e relacionar com 10 a menos 3. Imagina que isso aqui fosse 10 vezes 10 a menos 4, isso seria então 10 a menos 3. Logo, 8 vezes 10 a menos 4 é menor do que 10 a menos 3, mas é maior do que 10 a menos 4. Se você tem dificuldade com isso, né, a essa altura do campeonato, quinto, sexto período de engenharia civil, não tem problema nenhum, ainda está em tempo, corre atrás do prejuízo, porque o ENAD, né, a vida, ela vai te cobrar a sua matemática, a sua física aplicada aqui nos conceitos de engenharia, nas suas obras práticas. Pode ter certeza que você está vendo é física e matemática revestida na forma de engenharia. Tá ok? Muito obrigado por ter assistido. Continue conosco nos próximos vídeos e aquele abraço.